Amém. Feliz é o povo, feliz é a igreja, que descobre que o maior tesouro que nós podemos ter na vida é ter Jesus ao meu lado, me segurando e me assegurando de que tudo vai ficar bem. É o maior tesouro que nós podemos ter. Abra sua Bíblia, por favor, na carta do Senhor Jesus Cristo à igreja em Esmirna, que se encontra no Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Eu quero convidar você a ficar de pé assim que você encontrar o texto. Vê se tem alguém do seu lado sem Bíblia aí. Compartilha o texto. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Deus, fala ao nosso coração. Precisamos da tua palavra, Senhor. Não precisamos de vãs teologias, de vãs filosofias, de achismos, de percepções pessoais acerca da tua palavra. Precisamos da tua palavra, Senhor, viva e eficaz, efetivada, ó Deus, em nossos corações pela ação do teu Espírito. Ó Deus, nós somos pequenos, somos falhos, rendemos, ó Deus, as nossas vidas diante de ti agora, e te pedimos: usa o teu servo, usa a tua palavra, usa esse lugar, usa tudo que o Senhor preparou para comunicar com poder e graça a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se sentar. Muito bem. Irmãos, eu creio absolutamente que a mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, que são conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse, ela é uma compilação de apenas uma instrução, que deveria ser recebida com urgência e emergência por toda a igreja contemporânea dos nossos dias. Sabe, cada igreja enfrenta um conjunto de problemas que podem ser encontradas como um todo, um conjunto de problemas que pode ser encontrado como um todo em todas as igrejas, nas famílias, nas vidas individuais de cada pessoa. Problemas que vão desde perseguição, tribulação, falta de conhecimento, falta de caráter, falta de fé, hipocrisia, mundanismo, soberba, arrogância, prepotência, marcas que vão ser encontradas em todos os lugares, na igreja, nas famílias, na vida individual de cada um de nós. Palavras que foram preditas por Jesus e que traz, pelo menos para mim, ao meu coração,
um sentimento, que aquilo que foi previsto por Jesus está absolutamente no controle dele. O que ele sabe que vai acontecer, ele sabe como vai tratar. Por isso, o meu coração hoje não se assusta mais, não lamenta mais, não se choca mais com todos os tipos de comportamentos que podem acontecer dentro da igreja. Esperar que não aconteça isso é imaturidade. É negligenciar o que a palavra está nos dizendo. As 7 cartas que ele escreve às 7 igrejas é um conjunto de valores e de princípios para toda a igreja. É possível que dentro dessa igreja aqui, é possível não, eu digo com certeza por ser o pastor dessa igreja, dentro dessa igreja nós temos os 7 comportamentos das 7 igrejas do Apocalipse. E eu digo isso com certeza porque eu vejo muito de tudo que está aqui na minha própria vida. E eu preciso entender que eu tenho urgência em ouvir essa mensagem. A nossa igreja, de uma maneira geral, tem urgência, os nossos jovens têm urgência, os nossos adolescentes têm urgência de ouvir uma palavra profética para as suas vidas. Mas a ideia de palavra profética não consegue andar em paralelo à Bíblia. Os profetas de hoje, eles não se alinham com os profetas do passado. Porque profeta bom hoje é profeta que revela coisa abençoada, que revela sucesso, que revela vitória. E eu não vejo de Malaquias para trás nenhum profeta com essa missão profética. Estava hoje ouvindo o pastor Roberto com uma excelente mensagem aqui pela manhã. E na hora que ele estava pregando, minha cabeça voou para outro texto bíblico. Né? Se vocês estão voando para outro texto bíblico agora, não tem problema, Deus está no controle. Podem ir. Não fica com medo não. Mas a minha mente voou para Elias. Quando Acabe começa a se envolver com Jezabel e começa a trazer para Israel uma série de situações que são idólatras, pagãs, quando ele começa a misturar o culto, quando ele começa a mudar o culto, com elementos teológicos e práticos que não são bons, e o povo fala, não, precisamos de profeta aí. E aí ele começa, não, mas não tem mais profeta, porque Obadias pega 100 profetas, está lá no primeiro livro dos reis, ele pega 100 profetas que eram fiéis e sai escondendo esses profetas, botando eles em caverna, porque Acabe tinha mandado matar os profetas que eram de Deus. E alguém fala, mas não tem um tal de Elias aí? Mas aquilo só dá profecia ruim, gente. Elias só dá profecia ruim, só fala de pobreza, de tristeza, de sacrifício, de miséria, de castigo de Deus, que era um profeta bom. Aí ele não quer chamar Elias. Ele quer um profeta que fale para ele. Nós queremos hoje profetas que batam no nosso ombro e dizem assim, você está certo. É por aí. Esse que é o profeta bom de hoje. Estava pensando, se viessem concorrer em uma igreja evangélica dos nossos dias, quem sabe nessa ou em outra igreja presbiteriana, o apóstolo Paulo e o demônio daquela menina que seguia Paulo e Silas endemoniada em Filipos, se esse demônio concorresse na igreja e o apóstolo Paulo concorresse na igreja, eu digo para vocês que o demônio da menina ganhava a eleição pastoral. É lógico que ele não ia se apresentar como demônio, senão talvez vocês não votassem, não sei, tenho as minhas dúvidas. Por quê? Paulo critica o comportamento sexual, Paulo critica o comportamento relacional, Paulo critica isso, critica aquilo, critica isso, critica aquilo, só dá palavra dura.
E o demônio que tomou a vida daquela menina só sabia dizer: lá vão os homens de Deus. Paulo e Silas são homens de Deus, são homens de Deus, homens de Deus. Uma hora Paulo aborreceu com aquilo e expulsou o demônio daquela menina. Isso estava falando coisa boa. Se tem um profeta que só fala coisa boa para você, expulsa o demônio dele, meu irmão. Porque está endemoniado. Não é possível você não ter uma demonstração para você ouvir na tua vida. Não é possível você estar vivendo nesse mundo que a gente vive, de timidez, de fé e de descaramento de comportamento tão grande. Os nossos jovens, muitos adolescentes, vêm para a igreja e não tem coragem de abrir a boca para orar. Mas aí você entra na rede social da molecada, porque não iam assumir que estavam errados no seu caminho. A gente faz isso na nossa vida. Todos nós fazemos. E aí você tem que parar o carro, parar a sua vida, botar a mão na tua consciência e falar que errei. E aí você tem que fazer o caminho de volta. E é doloroso você ficar fazendo aquelas contas, como é que você gastou combustível, como é que você perdeu tempo, por causa de um caminho errado que você pegou na sua vida. Mas ainda é melhor voltar do que seguir errado e nunca mais achar o seu destino. Tem gente viajando uma viagem assim, dizendo: mas a minha viagem é uma viagem cristã. Eu estou no caminho errado, eu estou na direção errada, mas eu estou certo. Porque tem gente que é assim. Precisamos pensar. Em segundo lugar, ainda nesse primeiro ponto, eu lendo esse texto pela segunda vez, eu me lembrei de um livro muito interessante que eu li na minha vida, e eu recomendo sem restrições para vocês. Não é um livro cristão. Na verdade, é um livro até meio anticristão, mas funciona. Se você souber fazer, só para dar emoção, para ver qual livro que eu vou falar. E é uma corneta de guerra. O livro que eu vou falar é um livro de guerra. É a Arte da Guerra, de Sun Tzu. Leiam esse livro. Leiam esse livro. Esse livro, ele tem como resumo uma frase de Sun Tzu, um general chinês que viveu 500 anos antes de Cristo. Ele tem uma frase que eu já citei aqui algumas vezes, mas eu vou citar novamente. Uma frase interessantíssima, um pensamento interessantíssimo de vida. Tem a ver com vida. Ele diz assim: conhece a teu inimigo e conhece a ti mesmo. É meio socrático isso aqui, Sócrates que disse isso: conhece a ti mesmo. Conhece a teu inimigo e conhece a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes sairás vitorioso. Se ignoras o teu inimigo, mas você conhece a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Ou seja, para cada vitória você pode ou ganhar ou perder 50% para cada um. Agora, se você ignora ao mesmo tempo o teu inimigo e a ti mesmo, só contarás os teus combates por tuas derrotas. Essa é uma descrição trágica do cristianismo dos nossos dias. Por não conhecermos a palavra, nós não conhecemos a nós mesmos. E por não conhecermos a palavra, nós não conhecemos o nosso inimigo. João Calvino, no seu primeiro livro das Institutas da religião cristã, ele diz o seguinte: você só vai se conhecer de verdade, o conhecimento de ti mesmo só vem a partir do conhecimento de Deus. Você não conhece você sem conhecer Deus. Você não conhece a natureza, o âmago da tua existência sem conhecer aquele que te criou. Isso é uma verdade. E quem vai revelar para você quem você é? A Bíblia. E quem vai revelar para você o teu inimigo? A Bíblia. Nós não conhecemos a Bíblia, logo não conhecemos nem a nós mesmos e nem ao nosso inimigo. Por isso nós temos sido um fiasco como guerreiros do Senhor. Então, esse texto me encoraja a escolher, em segundo lugar, quem será o avalista da minha vida? Quem é o avalista da sua vida? Quem que avalia você? Quem é o teu avaliador? Você sabe?
Olha o que o texto diz aqui no verso 9. Conheço as tuas obras. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. Eu também conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que esse texto está me dizendo aqui? Que a avaliação que Jesus faz da tua vida é diferente da avaliação que o mundo faz de você. E aí você escolhe quem é o teu avalista. Quem avalia você? Quem você está se preocupando em ser avaliado? Você se preocupa mais em como o mundo vai te avaliar? Isso tem a ver com o teu superficial, com a roupa que você coloca, com a sua forma de lidar com as pessoas, com aquilo que você quer de você, com a cultura que está ao teu redor. A cultura ao teu redor é algo muito forte. É tão forte que Josué já trabalha isso. Josué já tem um comentário sociológico lá no livro de Juízes. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses que serviram os vossos pais do outro lado do Eufrates, ou seja, a tua herança cultural, familiar, ou os deuses dos amorreus na terra cuja vocês habitam hoje. Ou seja, ele está falando sobre uma referência que vem dos pais e uma referência que vem do mundo, do século, do lugar. Porque aonde você chega, você se adapta, porque muitas vezes nós temos aí essa tendência meio camaleônica, de onde a gente chegar, a gente se adapta à cultura do lugar. Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados como nós vamos ser avaliados pelo mundo, mas aí dentro de você está um lixo. E você não está preocupado que a única pessoa que vai avaliar o que está dentro de você é Jesus. Então deixa do jeito que está. Logo a pessoa mais importante que te avalia, você não se preocupa. Você está dando pérola para porco. E aquele que mereceria a sua pérola, você não tem nada para dar. É triste uma realidade. Muitas vezes a fidelidade pode gerar pobreza. Isso aconteceu com os crentes em Esmirna. Porque ser fiel a Cristo em Esmirna significava ir contra os princípios e os preceitos de Roma. Roma tinha uma adoração pagã. Adoravam a todos os deuses, cultuavam, tinham uma vida sexual promíscua. Haviam sacerdotisas pagãs. Haviam cultos onde as pessoas iam para se deitar com as sacerdotisas pagãs, prostituição cultual, e o povo todo estava envolvido com isso. Sabe uma outra igreja, entre as 7 igrejas do Apocalipse que passava por isso? A igreja de Tiatira. Qual é a história da igreja de Tiatira? Qual era o problema da igreja de Tiatira? Em Tiatira era uma cidade que não era grande, não era uma cidade que tinha grande conhecimento, boas bibliotecas, não havia um desenvolvimento cultural em Tiatira, mas Tiatira tinha uma questão, ela tinha uma localização importante. Por Tiatira passava todo o correio imperial, passava toda a rota comercial, então ela cresceu como uma cidade comercial. E sendo uma cidade comercial desenvolvida, a cidade de Tiatira, ela desenvolveu sindicatos, ela desenvolveu espécies de cartéis, onde quem não participava desses cartéis, quem não participava desses sindicatos, não tinha direito de vender no comércio. Em alguns aspectos, nem de comprar. Então, se você não fizesse parte do sindicato, você não podia nem vender e nem comprar. Mas isso é assim mais ou menos hoje. Sim, só que aqueles sindicatos, eles eram cheios de tendências pagãs. Para fazer parte do sindicato, você tinha que ir aos jantares e comer carne sacrificada a ídolo. Você tinha que participar dos cultos pagãos. Você tinha que participar de um monte de coisa. E aí a situação da igreja de Tiatira é o seguinte: se eu faço isso aqui, eu não consigo vender. Se eu não participo desses sindicatos, eu não consigo vender. Então eu tenho que participar. Não participar significa passar necessidade, passar privação, passar luta, passar tribulação. E aí você escolhe o quê? Não é fácil a situação. Já viu aquela canção? Se parar o bicho pega, se correr, o bicho come.
Assim era a cidade em Tiatira, assim é a nossa vida. Muitas vezes, se você não faz, você fica mal avaliado pelo mundo. Mas se você faz, você fica mal avaliado por Cristo. Quem é o teu avalista? Quem avalia você? Com quem você está se preocupando para avaliar a tua vida? Jesus tem uma palavra para aqueles que se preocupam com a avaliação do mundo. Ele diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E que conta você vai dar disso? A riqueza de uma igreja, a riqueza de um crente, não pode ser medida pelo que ele tem. O mundo avalia os homens pelo que ele tem, mas Cristo avalia você pelo que você é. É o ter e o ser. Seguindo, uma outra análise. Nos preparamos para honrar a Deus com sacrifício. O sacrifício ainda é pedido por mim e por você. O sacrifício ainda é exigido por mim e por você. A mensagem central aqui é: seja fiel a Cristo, mesmo que a sua cidade, mesmo que a sua família, mesmo que os seus amigos sejam fiéis a Roma. Esse é o maior desafio da nossa vida. É desafio para os nossos adolescentes no colégio. Você ora pelo seu filho adolescente ou pelos adolescentes da sua igreja? Você já pensou a carga de pressão que eles estão sofrendo no colégio? Ouvindo essas músicas irritantes, com comportamento irritante, promíscuo. As nossas meninas de 15, 14 anos estão começando a ter relação sexual. Pega as estatísticas da maternidade e veja. Com quantos anos as meninas estão dando à luz, nem engravidando, dando à luz. 13, 14, 15 anos. Quando chega mulheres lá, às vezes com 18, 19 anos, 20 anos, já é velha. As meninas estão mortificando a sua mocidade. E os meninos não vão longe disso. Linguajar, aquilo que se busca, aquilo que se constrói na vida. Vivemos num mundo dominado pelo pecado. Eles estão ouvindo isso lá, estão ouvindo isso lá. E você às vezes se comporta de maneira negligente com teu filho. Negligente. Você não tem que aceitar o que o teu filho impõe para você. Se você não ensinar o teu filho o caminho do sacrifício agora, ele nunca vai aprender quando ele crescer. Eu sei que a gente não tem que obrigar filho a nada, e dizem que obrigar é pior, mas se não obriga, ele não faz nada. Enquanto os meus filhos estiverem debaixo do meu teto, vai ser a lei do meu teto. Tem que vir para a igreja, tem que estar na igreja. Eu sei que eu falho com muitas coisas com meu filho, eu sei disso, os meus filhos. Mas o mínimo a gente tem que fazer. Às vezes dar um tapinha no ombro do teu filho é incentivá-lo no caminho do inferno. Muitas vezes o que muitos cristãos estão fazendo com seus filhos. Nós não... Sabe por que os nossos filhos muitas vezes não nos veem, não fazem sacrifícios? Porque eles veem os pais fugindo do sacrifício. Eles veem os seus pais fugindo do sacrifício. Nós nos desviamos, nós não queremos pagar preço para nada na igreja. Nós não queremos nos envolver com nada na igreja. Eu quero chegar, ouvir o meu culto e ir embora. Ou então fazer só o que eu gosto. Fazer o que você gosta para Deus não é sacrifício, meu irmão. Não é. Não é. Fazer o que você gosta para Cristo não é sacrifício. Sacrifício é fazer o que você não gosta. É fazer o que você não quer. Isso que é sacrifício. E Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus. Como sacrifício. Apresenta o seu corpo como um sacrifício. Vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Se você não apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o teu culto, meu irmão, desculpa, é irracional. É simples.
Isso é pregação, isso é evangelho, tá? Para você alinhar na vontade de Deus, não é fácil. Sabe, se Cristo entra na sua vida e ele não encontra o sacrifício, ele também não vai encontrar a honra dele. Não adianta você cantar bonito. Não adianta você chorar no louvor. Não adianta você entoar o mais belo cântico e levantar sua mão com o coração contrito e quebrantado. Se Deus não encontra o sacrifício na tua vida, ele também não vai encontrar a honra que ele busca. Não vai. Será, pastor? Não vai. Não vai. Jesus nos encoraja a não ter medo. Jesus nos encoraja aqui a ir além dos sofrimentos menores, até a morte, ser fiel até a morte. Deixa eu explicar o texto aqui no português. Ele não está dizendo ser fiel até a morte, até o dia que você morrer, não. Não é essa a interpretação do texto. É ser fiel mesmo que a espada esteja aqui, ó, posta no teu pescoço. Seja fiel mesmo que a corda esteja posta no teu pescoço. Seja fiel mesmo que você esteja amarrado para ser queimado vivo. E quando Jesus disse até a morte, a igreja em Esmirna sabe muito bem, ela entende muito bem. Em uma feita, 1.200 cristãos foram levados a um alto monte em Esmirna e jogados ao penhasco como mártires, morreram. Alguns meses depois, mais 800 cristãos foram levados ao mesmo monte e atirados para a morte, porque não negaram a Cristo, porque foram fiéis até a morte. O bispo na igreja em Esmirna, cujo seu nome era Policarpo, o mesmo homem que esteve preso com João em Pátimos, e possivelmente foi quem escreveu o Apocalipse ditado por João, porque João não escrevia. Policarpo foi levado à praça de Esmirna, amarrado em um tronco e queimado vivo, com a premissa de que se negasse a Cristo e parasse de pregar, ele seria solto e poderia viver a sua vida tranquilamente, avaliada pelo mundo. Mas ele disse: me importa que seja avaliado por Cristo, pode acender a fogueira. Se nós não tivermos coragem de pagar pelos sacrifícios, que certamente não serão esses agora, daqui para frente, eu não posso garantir como é que vai ser. Uma história que me comove, eu já estou indo para o final da minha mensagem, é a história do avivamento na Romênia. Havia um pastor pregando em uma cidade na Romênia, e aquele pastor pregava o evangelho, ensinava. Um dia, a polícia comunista da Romênia, as pessoas que ainda insistem no comunismo, deixa eu só dar uma dica para vocês. Se você quer andar no comunismo, na linha socialista, entenda que ela está na contramão do evangelho. Não dá para ser comunista e crente. Se você acha que dá, te enganaram. Abra o teu olho, porque não dá. Eles entraram. Se ficou triste, desculpa, mas é verdade. Se você for estudar a história, você vai conhecer essa história da Romênia. Entraram na casa de um pastor. Pegaram ele fazendo um culto familiar. Eu acho que aqui nós não iríamos passar muito por esse período, porque a maioria de nós não faz culto familiar, então não tem problema. Mas encontraram ele fazendo um culto familiar com seus filhos. Cavaram um buraco no quintal dele. Jogaram seus filhos, ele e a sua mulher, dentro do buraco. Chamaram toda a vizinhança para ver o que se faz com quem prega o evangelho na Romênia. Dentro daquele buraco, o pai desesperado foi acalmado pela esposa. Ela deu a mão e começou a cantar com seus filhos. Os filhos ainda questionaram: mãe, estamos cantando por quê? Esses homens estão batendo com a gente. Não, filho, eles vão nos mandar para uma grande festa, na presença do nosso grande Deus, a quem nós oramos todo dia, não tem? E os filhos, então vamos cantar. E enquanto soterraram aquela família, eles iam cantando, e cantando, e cantando. E os vizinhos, vendo aquilo,
O que se faz com o Evangelho? E foi esse testemunho do sacrifício que levou a Romênia a viver um avivamento extraordinário naquele país. O preço do avivamento é o sacrifício. Avivamento não vem sobre quem busca conforto. Se você está buscando conforto para a sua vida, para a sua caminhada, você não vai encontrar o avivamento. Você vai encontrar a boa avaliação do mundo que te levará em uma limusine para o inferno, mas você nunca vai encontrar a vontade de Deus revelada para a tua vida. Que evangelho que nós estamos vivendo? Que tempo que nós estamos vivendo? Tem gente preocupada com a roupa do pastor. Tem gente preocupada com a música que toca aqui. E não se preocupa em comunicar o evangelho, em pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Com a essência do cristianismo. Somos superficiais em muitas vezes. Eu tenho orado por uma mudança na minha vida. Eu tenho orado por uma mudança na vida do meu conselho. Temos orado por uma mudança na vida dessa igreja. Se nós não reconhecermos as nossas doenças sistêmicas, nós não vamos mudar. É tempo de mudança. Entenda que sacrifício é um privilégio. Por fim, esse texto nos lembra que a despeito da dor, da luta, das tribulações, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Em primeiro lugar, Ele conhece quem nós somos e tudo o que acontece conosco. Ele diz aqui, eu conheço a sua obra, eu conheço a tua tribulação, eu conheço, não temas as coisas que vocês têm de sofrer, não temas. Verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. É isso que Jesus está dizendo para a igreja. Ele ainda diz o seguinte, eu permito o sofrimento não para te destruir, mas para te provar. O sofrimento que vem sobre a tua vida, meu irmão, não vem para te destruir, mas vem para te provar. Veja aqui, ainda no verso 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Quando o sofrimento surge na nossa vida, a gente começa a reclamar, e não percebe que nós estamos sendo reprovados. Porque o sofrimento não veio para te destruir, querido. O sofrimento veio para te provar. Então faça como Paulo e Silas. Adorem no meio da prisão. Louvem ao Senhor no meio da tribulação. Glorifiquem a Deus com as suas vidas. Entenda que há um limite para o sofrimento. O tempo da sua dor é uma coisa muito pessoal. Qual é o tempo da sua dor? Qual é o tempo do teu sofrimento? Existem aqui muitas histórias sentadas nesse banco me ouvindo agora. A minha palavra chega a muitas histórias aqui. Talvez você esteja sofrendo há meses. Talvez você esteja sofrendo por alguma razão há dias. Talvez você esteja sofrendo há anos. Talvez exista uma dor na sua vida que já te acompanha há décadas. Mas ainda assim, Jesus me diz aqui que o tempo do teu sofrimento, ele tem um limite. E ele é curto. Diz assim a palavra de Deus aqui. Tereis uma tribulação de 10 dias. O número 10, na cultura hebraica, na cabala hebraica, ele significa um número de completude. Ele significa um número de totalidade. Ele pode ser representado como 10, como 100 e como 1000. A extensão dos zeros significa realmente o tamanho. 10 dias, menor do que 1000 anos. O tempo é pequeno. Mas pastor, já estou há décadas sofrendo isso, mas eu ainda afirmo para você, sem conhecer a tua dor, que o teu tempo é pequeno. Mas por que você tem tanta certeza em dizer que o meu tempo é pequeno? Porque o que está sendo comparado aqui não é o tempo de sofrimento, mas é o tempo da graça que você viverá no Senhor, é o tempo da glória. 10 anos, 50 anos, 60 anos, não passam de 10 dias perto de uma eternidade vivida na glória com o Senhor.
Quando você compara todo o sofrimento que você é capaz de viver numa vida e coloca ele diante da glória que você há de viver no porvir, é um tempo pequeno, é um tempo mínimo e vale a pena enfrentar. É por isso que Jesus diz: não temas as coisas que você tem de sofrer, porque eu estou no controle da tua vida, eu estou na direção da tua vida, eu sei o que eu estou fazendo. E ele termina dizendo: se vencermos aqui sendo fiéis, mesmo no sofrimento, de modo nenhum sofreremos o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu quero encerrar dizendo o que eu disse lá no início. Por que Esmirna foi a cidade que mais me impactou? Por que Esmirna foi a cidade que mais chamou a minha atenção? Como eu disse para vocês, eu cheguei em Pérgamo, fiquei encantado em ver as ruínas daquela Acrópole, é uma cidade no alto. Para subir de bondinho já cansa, imagina subir a pé naquela época para aquela cidade. Pérgamo tinha a maior biblioteca da Ásia Menor, só perdia para a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito, era a segunda maior do mundo antigo. Ruínas incríveis, lugares maravilhosos, Éfeso, ruínas preservadas, lindo de se ver. Hierápolis, que não está entre as 7 igrejas, mas era uma cidade que ficava entre 2 cidades citadas pela palavra de Deus. Tiatira, existem as ruínas lá. Filadélfia, uma pequena ruína de uma igreja dedicada a São João, depois, no período bizantino, bonito lá. Mas em Esmirna não tinha nada, nada, nenhuma ruína do primeiro século. E depois pensando, eu disse o seguinte: Esmirna foi a única igreja que não levou uma admoestação. As ruínas são lindas, mas elas são sinal de morte. As ruínas, elas testificam um lugar que existiu e não existe mais. Um lugar que foi grande e imponente, mas não é mais. Não tem ruínas em Esmirna, sabe por quê? Porque a cidade não morreu. A cidade cresceu onde ela estava. A cidade de Esmirna hoje tem mais de 4 milhões de habitantes. É a terceira maior cidade de toda a Turquia, que é um país gigante. Esmirna é muitas vezes chamada como a pérola do Egeu, do mar Egeu. Considerada a cidade mais ocidentalizada da Turquia, quanto a valores, ideologias, estilo de vida, papéis e até mesmo de gênero. Logo, em todo aquele país que é potencialmente islamizado, a Turquia é o país que mais tem mesquitas por metro quadrado. Se tem um lugar por onde o evangelho pode começar, esse lugar é Esmirna. É o campo mais frutífero para o evangelho entrar e proliferar lá naquele lugar. A cidade não morreu, a cidade vive. A cidade que não se curvou a Roma, Roma morreu. Esmirna está de pé, com 4 milhões de habitantes hoje, para a honra e para a glória do Senhor. Então, querido, que você possa olhar para essa cidade e pensar a tua vida, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Que Deus abençoe você. Fica de pé, por favor. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero fazer uma oração para que você, que ouviu essa mensagem hoje, seja pela internet, seja aqui presencial, você possa pensar a tua vida. Que você possa olhar os seus confrontos, as suas lutas, os seus sacrifícios, as tentações que estão em torno de você, as questões que limitam você a ser um cristão perdoador, um cristão frutífero, um cristão produtivo. Existem muitas coisas que atrapalham a tua caminhada. Você não pode sair do trilho. Você não pode desistir. Você não pode baixar a tua cabeça. Não temas tudo o que você tem que sofrer. O Senhor é contigo, como nós cantamos no início dessa canção.
O maior tesouro é saber que Ele está ao teu lado, te segurando e te assegurando de que tudo vai ficar bem. Tem dias na nossa vida que você senta, você chora, você deságua em choro, você perde a perspectiva de futuro, você não consegue ver mais uma caminhada. Então o Espírito Santo vem e cola do teu lado, na verdade dentro de você. Você só precisa ouvir isso. Vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não temos o que você tem de sofrer. Você terá uma tribulação só de 10 dias, em comparar a glória que virá, que te encontrará no porvir. O Evangelho não é uma brincadeira. A igreja não é um clube, meu irmão. Nós estamos numa guerra, numa trincheira. Se você não se conhece, não conhece o teu inimigo, você vai fracassar nessa batalha. Conheça a palavra de Deus, se conheça. Conheça o teu inimigo. Olha o que ele está fazendo com você. Olha as coisas que ele coloca na tua cabeça. Entenda que a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Eu não tenho que ter problema com irmãos, eu não tenho que ter problema com gente. O diabo que está limitando, direcionando você para um combate. O fogo que mais destrói o cristianismo é o fogo interno, é o fogo amigo. O que mais mata cristão são palavras de outros cristãos, são atos de outros cristãos. Então, se alguém errou contra você, se alguém moveu contra você, perdoa, querido, perdoa em nome de Jesus. Estou falando isso aqui, tem que tanto perdoar também. Temos que encontrar o caminho do perdão, da graça. Jesus andou comigo tantas milhas que eu não conseguia andar. E eu tenho que aprender a manifestar Cristo na minha vida andando com outras pessoas que é difícil de andar. Tem pessoas que são difíceis de andar, mas se eu não andar com elas, eu não faço sacrifício. Perdoa. Encontre o perdão na tua vida. Feche os seus olhos aí. Talvez você entrou aqui nessa noite, você esteja desviado do caminho do Senhor. Talvez você ainda não tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora é com você que eu estou falando. Para de procrastinar uma decisão. Para de retardar uma decisão. O Senhor vem como ladrão na noite. Não permita que Ele te encontre assim, longe, frio, abatido. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Então, querido, começa a acertar as tuas contas com o Senhor agora. Toma essa decisão. Se você tomar decisão na tua vida, vem falar comigo. Hoje mesmo, ou amanhã, o dia que você quiser, tome uma decisão. Se você está vivendo um cristianismo de brincadeira, se você está vivendo um cristianismo modal, superficial, decida hoje mergulhar mais fundo nessa água e encontrar o Senhor. Vem falar comigo também. Pastor, eu preciso falar com você, eu preciso conversar, eu preciso abrir meu coração, eu preciso que você ore por mim, para que eu possa encontrar um caminho. Querido, não podemos viver uma vida superficial em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, abençoa a nossa vida, Pai. Nos leve em paz para a nossa casa. Eu espero, Senhor, que o Senhor tenha me usado como profeta aqui nessa noite. Eu não me importo, ó Deus, se o que eu disse vai trazer prejuízo à minha pessoa. Mas eu desejo, Senhor, de todo o meu coração, com todos os meus erros, com toda a minha falha, que as minhas palavras, que não são minhas, que são suas, possam produzir honra para o teu nome, louvor para o teu nome. Me ajuda, Senhor, a não temer o que eu tenho que sofrer. Me ajuda, ó Deus, e ajuda essa igreja a não se preocupar com as avaliações que vêm do mundo, com o que é externo, mas antes de tudo que possamos nos preocupar se temos vivido uma vida digna diante do Senhor. E assim, Senhor, nos despede em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém e amém.